Pessoal, agora nós iremos falar sobre transporte ativo, que diferentemente do transporte passivo, ele vai o quê? Vai contar com o ATP, justamente porque ele é contra o quê? O gradiente de concentração. Então, se é um transporte contra que tem que vencer aquela barreira eletroquímica, ele vai ter que utilizar o quê? Ele vai ter que clivar, o ATP, certo? Beleza? Então vamos lá. Esse transporte ativo, ele é subdividido em transporte ativo primário e secundário. A nível de pré-vestibular, a nível de terceirão, o que cai nos vestibulares? O transporte ativo primário. Esse é o nosso foco, tá? Nos vestibulares, dificilmente eles cobram transporte ativo secundário. Então eu vou dar ênfase no primário. Bom, por que eu falo primário e secundário? Primário porque eu estou o quê? A minha energia, a energia ela vem de quê? Diretamente do ATP. Então eu clivo o ATP e obtenho aquela energia para que eu possa vencer o gradiente de concentração, certo? Já o secundário, a gente costuma falar que a energia vem indiretamente de quê? Do ATP. Em outras palavras, é interessante que você entenda que o transporte ativo secundário, ele acontece porque ele foi otimizado por um transporte ativo o quê? Primário. Acontece um transporte ativo primário que faz com que futuramente possa vir a acontecer o quê? Um secundário, é como se fosse uma manutenção. Então, tome muito cuidado com isso. Qual é o principal exemplo de transporte ativo primário que sempre cai nos vestibulares? É o que? A bomba de sódio, potássio, ATPase. Mas não se esqueça que outro exemplo importante é a bomba de cálcio. Então você pode anotar no seu resumo que a bomba de cálcio também é um transporte ativo primário, bem como também o transporte do íon hidrogênio em alguns locais, certo? Beleza, vamos dar foco na bomba de sódio e potássio. Aí você fala, mas o que é bomba? Por quê? Porque o transporte ativo, assim como na difusão facilitada, embora a difusão facilitada seja um transporte passivo, eles precisam de proteínas permeases, eles precisam de proteínas auxiliadoras. Só que lá na difusão facilitada está indo o quê? A favor do gradiente. Aqui não, está indo o quê? Contra o gradiente, beleza? É justamente por isso que eu tenho que o quê? Que clivar o ATP, para obter o quê? Energia e força necessária para vencer o gradiente de concentração, certo? O fato é que eu preciso de quê? De uma proteína. E aqui, gente, nos transportes ativos, essa proteína aqui, ela recebe o nome de quê? De bomba. Beleza, sódio e potássio são dois íons iguais ou diferentes? São dois íons diferentes. E eu vou transportar cada um para um lado. Se eu vou transportar cada um para um lado, a gente chama esse tipo de transporte de antiporte. Por quê? Porque cada uma das moléculas que são distintas, elas vão para cada lado da membrana, certo? Por exemplo, o sódio ele vai sair e o potássio vai o quê? Entrar, beleza? Então é bomba porque eu preciso de uma proteína para bombear, uma proteína auxiliadora que precisa de quê? Da clivagem do ATP, certo? Bom, sódio e potássio, você já entendeu por que ela é antiporte, beleza? E a ATPase é o que? É a enzima que vai quebrar o que? O ATP. Ou seja, aqui na base dessa bomba, eu vou pegar, olha o que vai acontecer com o ATP. Eu vou pegar o ATP, eu vou hidrolisar em quê? Vou quebrar em quê? Em ADP, mais o que? Mais fosfato inorgânico mais quem? Eu vou liberar quem, Kekel? Eu vou liberar, olha que interessante, eu vou liberar energia, certo? Eu estou liberando o que? A energia para propagar o que? Esse mecanismo, beleza? Então vamos entender o seguinte. Bom, eu tenho essa bomba na membrana plasmática. Vamos entender o processo da bomba de sódio e potássio, que é super famoso. A primeira coisa, antes de falar sobre isso, é que você entenda que os íons, eles têm concentrações específicas dentro e fora da célula. Se o vestibular te pergunta, o sódio é mais concentrado onde? Fora ou dentro da célula? Você tem que decorar ou aprender que o quê? Que o sódio é mais concentrado no meio extracelular, fora da célula. Decora isso aqui. E o potássio é mais o quê? É mais dentro. Então, se você olhar para isso aqui, aqui tem muito sódio fora e pouco sódio dentro. Aqui tem pouco potássio fora e muito potássio dentro. Gente, dá uma embananada no nosso pensamento, por quê? Se você fosse parar para analisar, gente, qual que é a tendência do sódio? Eu não tenho muito aqui e pouco aqui, a tendência natural, eu estou falando de tendência natural. Ela não era entrar, a tendência é entrar, mas a bomba vai querer que o sódio entre? Não, ela vai fazer justamente o contrário. Ela vai pegar o pouco sódio, que tem dentro e vai mandar para onde? Para fora da célula. Meu Deus, quando eu estou passado, eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Pois acontece, viu? Toma cuidado para você não cair na mesmice e cair naquele negócio que você costuma pensar, que você gostaria que fosse, certo? Então toma cuidado. Beleza, o potássio agora vai ver do potássio. O potássio, a tendência dele não é sair?
Pois muito que bem, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar, porque a bomba de sódio e potássio, ela manda os íons contra o quê? Contra o seu gradiente de concentração. Então, o sódio que está pouco concentrado dentro, olha o que vai acontecer com o sódio. O sódio vai sair ou vai entrar? Ele vai sair, certo? Contra o seu gradiente, beleza? E o potássio, ele vai o quê? Olha, o potássio, ó, ele vai o quê? Quer que é? Ele vai, ó, entrar contra o que? O seu gradiente. Ele está vindo de menos para onde tem o quê? Para onde tem mais. Tem que vencer um gradiente. Ou seja, eu tenho que ter o quê? Energia. Eu tenho que hidrolisar quem? Fala para mim, o ATP. Beleza. O fato é que essa bombazinha aqui, essa proteína mediadora, ela vai abrir 3 sítios para dentro e 2 sítios para fora. Esses 3 sítios para dentro, olha que interessante. Esses 3 sítios para dentro, eles vão pegar quem? Eles vão pegar 3 sódios, ó. 3 sódios vão se ligar. Olha que interessante, Kekel. Então quer dizer, se o sódio quer sair, não é que o sódio queira sair, ele vai ser mandado para fora. Então, ó, essa bomba vai capturar 3 sódios de dentro. Olha o que ela vai fazer. Olha o que ela é maléfica. Ela vai pegar, ó, esses 3 sódios de dentro, vai pensar o quê, ó? Mandar para onde? Mandar para fora. Então, trocando em miúdos, estão saindo quantos sódios? Eu estou mandando para fora, ó, 3 íons do quê? Sódio. Sabe o que ela vai pegar com esses? Sabe o que ela vai fazer com esses potássios? Ela vai pegar esse potássio, olha que danada. Ela vai pegar o potássio, ó. O potássio vai se ligar bem aqui, ó, esse sítio. Vai se ligar bem aqui nesse sítio, tá, ó. Ele vai vir para onde? Ele vai entrar. Só que entra quantos potássios? 2 potássios. Ué, Kekel, então quer dizer que sai mais sódio do que entra potássio? Exatamente, sai mais sódio do que entra potássio. Então você vai perceber que tem uma diferença. Para onde é que está saindo mais cargas positivas? Para fora. Então fora vai ficar o quê? Positivo. E dentro? Negativo. Olha que interessante. Aí você fica, Kekel, peraí. Deixa eu parar para analisar as possibilidades de pergunta no vestibular. O que geralmente ele pode perguntar no vestibular? Preste atenção. Bom, o sódio, a tendência dele é o quê? Entrar, porque ele está mais concentrado fora. Só que aqui está acontecendo justamente o quê? O contrário. Ele está vindo de onde está menos concentrado para onde está o quê? Mais concentrado. Contra ou a favor do gradiente? Contra, porque é um transporte o quê? Ativo. Além de ser ativo, é o quê? Primário. Então toma cuidado, beleza? E o potássio? Também contra o seu gradiente, só que ele está o quê? Ele está entrando. Então eu te pergunto, a bomba de sódio e potássio, resumindo, ela faz ou não faz a jogada dos íons para o local de origem? Porque se você for ver, o sódio não está saindo, tá? E o local de origem do sódio é onde? Fora, porque ele está mais concentrado onde? Fora. Kekel, e o potássio está mais concentrado onde? Dentro. E eu estou mandando o potássio para onde? Para dentro. Então, de uma certa forma, toma cuidado, isso é uma análise perigosa, tá? É uma análise só para quando você entendeu todo o processo, é uma análise um pouco mais lisa, que às vezes o vestibular cobra. Então, de uma certa forma, os íons estão voltando para o seu local de origem, só que com um certo gasto de quê? Entre aspas, né? Obviamente. Com gasto de ATP, com gasto de energia. E essa energia é proveniente do ATP. Isso tem que estar na tua cabeça. Agora, Kekel, eu quero saber o transporte ativo secundário. Energia diretamente de quem? Do ATP. Eu vou destacar só os exemplos. Eu não vou passar a aula toda falando sobre transporte ativo secundário, porque são menos cobrados. Agora, os exemplos, se você sabe os exemplos, aí fica legal para você acertar a questão, beleza? Gente, eles são conhecidos popularmente como transporte acoplados. Beleza? Ou seja, é um transporte auxiliado por outra coisa, certo? Bom, eu tenho o cotransporte e tenho o quê? O contratransporte. O cotransporte também posso chamar de quê? De transporte simporte. Por que eu falo que é simporte? Porque eu tenho, o que é o transporte simporte? É quando eu tenho 2 substâncias diferentes indo no mesmo quê? Sentido. Agora, quando eu estou falando de contratransporte, não é o simporte, é o que? O antiporte. O que é o antiporte? É o caso da bomba de sódio e potássio. É quando 2 substâncias diferentes estão indo o quê? Em sentido contrário. Resumindo na tua cabeça, simporte, 2 substâncias diferentes indo no mesmo sentido. Anota no teu caderno. Antiporte, 2 substâncias diferentes indo em sentido o quê? Contrário, certo? Beleza. Qual é o exemplo de cotransporte? O exemplo é o que? O sódio acoplado com quem? Com a glicose. E o exemplo de contratransporte? O sódio acoplado com quem? Com o cálcio. Isso aqui pode cair em prova e você vai se salvar por esse quadro, certo? Beleza? Aí você fala, o que é a glicose? Mas a glicose não é transportada por difusão facilitada que você falou? Eu te disse, eu fiz uma observação para você. Eu também te disse que a glicose, ela não era transportada somente por difusão facilitada. Eu também tinha o quê? Eu tinha o cotransporte, que é um tipo de transporte o quê? Ativo secundário. Então,
cotransporte também tem capacidade de quê? Transportar glicose. Na maioria das células, obviamente, acontece por difusão facilitada. Agora, lá no intestino, quando eu intestinal, quando eu quero absorver a glicose, eu também tenho um exemplo de quê? Um exemplo de cotransporte. É um transporte com gasto de quê? Entre aspas, de energia. Ele é ativo secundário. Certo? Pessoal, uma outra coisa que deve chamar a atenção no vestibular é esse gráficozinho aqui. Após termos estudado todos os transportes passivos, as suas peculiaridades, após termos estudado todos os transportes ativos e as suas peculiaridades, vez ou outra, isso aqui vem em prova, tá? Esse gráfico da velocidade, certo? Aqui no eixo das ordenadas e aqui no eixo das abscissas com relação aqui à concentração da substância ou do substrato, certo? Olha a interpretação, beleza? Preste atenção. Bom, ele quer muitas vezes que você identifique aqui A e B. Eu tenho uma reta e eu tenho essa outra aqui, certo? Em vermelho. Eu tenho A e eu tenho B. E ele vai te perguntar, A representa o quê? Uma difusão simples, um transporte ativo, representa a difusão facilitada? Como que eu vou acertar isso aqui no vestibular? Presta atenção. Bom, olha essa reta aqui em azul, partindo da origem. Presta atenção. Quanto maior a concentração do substrato, maior vai ser o quê? A velocidade. Então, essa velocidade depende basicamente de quê? Da concentração do substrato. Então, quanto mais eu aumento o substrato, maior eu vou aumentar o quê? A velocidade de quê? De transporte, certo? Então, não se esqueça disso. Então, nós podemos concluir que eu tenho o quê? O A pode ser representado tanto pela difusão simples, quanto por quê? Pela osmose. Aí você pergunta, por que, Kekel? Por que tanto na difusão simples quanto na osmose, essa proporção é direta? Quanto maior a quantidade de substrato, maior vai ser a velocidade. Por quê? Porque não chega um ponto que diminui. Porque, gente, tanto a difusão simples quanto a osmose, ela não depende de permeases. Ela não depende de mediadores que possuem sítios. A difusão simples é o que? Diretamente pela bicamada fosfolipídica. A única dependência que tem é o seguinte: se a membrana é muito espessa, se essa substância é muito ou pouco solúvel em lipídio, então depende nesse sentido, certo? Mas agora eu quero que vocês entendam que a osmose, por exemplo, a passagem é o quê? É livre, porque está passando por quê? Por um canal. Então toma muito cuidado com isso, certo? Então difusão simples e a osmose, elas podem ser representadas por essa reta. Isso aqui cai em prova, não é coisa de ouvir falar não, tá, gente? Beleza? Bom, e o B? O B, gente, qual que é o macete para tu aluno, para tu nunca errar uma questão dessa na prova? É o seguinte, das duas uma, ou ele vai querer que você marque difusão facilitada ou transporte ativo. Resumindo, os transportes que usam uma permease, ou seja, o que é uma permease? Lembra do que eu falei para você? Permease é aquela proteína que possui sítios específicos, certo? É uma proteína que possui sítios específicos para o transporte do soluto. Nessas permeases, com essas permeases, eu tenho o quê? Uma mudança de conformação da proteína. Eu tenho o seguinte, eu tenho uma alosteria. Então, toda vez que você vê isso aqui que está em vermelho, pode ser representado tanto pela difusão facilitada como pelo transporte ativo. Aí você fala, ué, eu não estou entendendo a tua lógica. Aqui a difusão facilitada não é um transporte passivo e o transporte ativo não é transporte ativo? Que molequeira é essa aí? Que brincadeira é essa aí sem gosto? Preste atenção. Tanto um quanto o outro depende de quê? De permease. Apesar de que a difusão facilitada vai o quê? A favor do gradiente. Apesar do transporte ativo vai o quê? Contra o gradiente. Mas os dois precisam de quê? De um mediador. Nos dois transportes eu tenho o quê? Uma proteína permease que possui sítios específicos. Beleza, gente? Então toma cuidado. Nos dois transportes acontece alosteria. O que diabos é uma alosteria, Kekel? É quando eu tenho uma mudança de conformação da proteína em prol do transporte do soluto. Preste atenção. Olha o que acontece aqui no transporte ativo, por exemplo. Eu tenho aqui a permease. Ó, ela vem de onde está menos concentrado para onde está o quê? Para onde está mais, no transporte ativo. Preste atenção. Isso aqui é uma permease. Ela vai se ligar ao soluto. Ela vai mudar, ó. Ela vai mudar aqui, ó. Ela vai mudar a sua conformação, certo? E vai jogar o quê? Ela vai jogar o soluto aqui dentro. Ó, no transporte ativo eu estou vindo onde? De onde tem menos concentração para onde tem o quê? Mais concentração, beleza? Então essa permease aqui nesse caso tem um gasto de quem? Do ATP. Não se esqueça. Isso aqui, gente, é muito cobrado no vestibular. Aí você fala, ué, e por que quando chega em determinado ponto, essa velocidade ficou constante? Eu não entendi, porque bem que no vermelho, ó, aqui continuou reto. E por que no vermelho ele ficou com esse trechozinho aqui, ó?
A partir de um determinado momento, eu vou ter um V máximo, uma velocidade constante. Por quê? Porque, gente, nesse momento eu saturei os meus transportadores. É como se eu estivesse dizendo para você o seguinte, que todas as minhas permeases estão lotadas. Então eu tive o quê? Uma saturação dos transportes. Tanto a difusão facilitada quanto o transporte ativo, embora um seja passivo e o outro seja ativo, como o próprio nome já fala, os dois podem o quê? Saturar os seus transportadores. Quem são esses transportadores? As permeases. Não se esqueça disso, porque isso aqui é questão de prova. Pessoal, agora vamos dar uma atenção especial para o famoso transporte em bloco. Ele também pode ser chamado de transporte em massa ou transporte em quantidade. Na verdade, é aquele transporte mediado por quê? Por vesícula. Eu também tenho um consumo de ATP, certo? Então toma muito cuidado com isso. Eles podem ser classificados em endocitose e exocitose. Endocitose é quando eu pego partículas para dentro da célula, eu capturo partículas. E exocitose eu mando para fora da célula. Então entro para dentro, exo para onde? Fala para mim, para fora. Aí você fala, meu Deus, que é que eu? E como que eu trago substância para dentro? Ou você traz por fagocitose, ou você faz por pinocitose. E o vestibular, quer apostar uma coisa? Ele vai te perguntar justamente a diferença de uma fagocitose para uma pinocitose. Fagocitose é quando eu tenho um englobamento de partículas aqui, olha para cá, de partículas, ó, de partículas sólidas, beleza? E para capturar essas partículas sólidas, a membrana plasmática, ó, ela produz projeções, ela emite, ó, pseudópodes. O que é pseudópode? É uma evaginação, olha o que eu estou falando, evaginação da membrana plasmática. Então a membrana, ó, evaginou, a membrana evaginou. Isso sim é o que? Um pseudópode, certo? Então é evaginação e não invaginação. Já na pinocitose, eu não quero pegar partículas sólidas, eu quero pegar partículas líquidas. Partículas o que, gente? Olha aqui, ó, partículas dissolvidas, Kekel. Beleza, para que eu possa capturar partículas dissolvidas, a membrana vai o que? Invaginar. Aí você fala, meu Deus, Kekel, mas eu não lembro o que é uma invaginação. Presta atenção. Aqui é a membrana plasmática. Evaginou, invaginou, ó, presta atenção. Evaginou, ó, invaginou, in para dentro, certo? Ela invaginou, certo? Então toma cuidado com isso, beleza? Então eu tenho uma invaginação da minha membrana plasmática. Esses exemplos aqui elucidam muito bem. Você pode perguntar, que é mais em que caso que acontece a fagocitose? Gente, a fagocitose, por exemplo, o macrófago. O macrófago é uma célula especializada em quê? Em fazer fagocitose, certo? Sistema monocíclico fagocitário, certo? Então não esqueça disso. Agora, a exocitose é quando eu quero mandar para fora. Então, duas formas de mandar para fora. Ou fazendo cocô, ou o quê? Ou produzindo alguma coisa proveitosa. Aí você fala assim, não entendi não, que é o seguinte, ou eu vou exocitar por secreção, que eu estou liberando algo que presta, eu estou produzindo e liberando o quê? Um produto funcional, então é uma coisa de qualidade. Aí você fala, continuo sem entender. Por exemplo, eu produzo, eu vou ter que fazer o quê? Exocitose de um hormônio, por exemplo, certo? De alguma coisa que tenha função, que vai servir para a célula ainda. Agora, a excreção é a famosa plasmocitose. É quando eu estou mandando para fora o quê? O lixo do metabolismo. Os resíduos o quê? Metabólicos. Então é por isso que essa excreção é também chamada de quê? De defecação celular, certo? Também chamada de plasmocitose. Não se esqueça disso, que é muito cobrado no vestibular. Secreto uma coisa que presta. Eu excreto cocô. Então nosso cocô é o quê? Uma excreção, tá? Não confunda isso, beleza? Mas a prova vai vir essa palavra plasmocitose ou defecação celular. Aí você fala que aqui, ó, acabou os transportes? Nós falamos do transporte passivo, transporte ativo e demos ênfase em quem? O transporte de massa ou transporte de bloco. Aí você fala, Kekel, acabou? Preste atenção, ainda tem um quadro da salvação, é onde nós vamos fechar com chave de ouro. Preste atenção. Aqui eu tenho o meio mais concentrado e aqui eu tenho o meio que menos concentrado. Aqui eu tenho o meio extracelular e o meio que intracelular. Aqui, resumindo, aqui é fora, aqui é o que? Dentro da célula, certo? Preste atenção. Bom, qual é aquele transporte em que eu transporto soluto a favor do gradiente de concentração, ou seja, do mais para o menos, por entre os fosfolipídios sem precisar de uma proteína canal?
Gente, eu chamo de quê? Difusão simples, beleza? Então ela está se difundindo por entre os fosfolipídios, do meio mais concentrado, onde tem mais aquele soluto, para onde tem o quê? Para onde tem menos. Qual que é o exemplo clássico? O transporte de gases. Quer, beleza. E quando eu tenho aquele transporte por uma proteína canal ou por uma permease a favor do gradiente? Olha o que eu estou te falando, pelo amor de Deus. Aqui está falando coisa errada, ou não, presta atenção. Ó, proteína canal e uma permease, certo? Bom, os dois eu chamo de quê? Eu chamo de difusão facilitada. Por quê? Porque tem o auxílio de uma proteína. Então quer dizer que porque é facilitado, mesmo assim está indo a favor do gradiente? Está. Toma cuidado. O único que vai contra o gradiente é o transporte o quê? Ativo. A difusão facilitada não é porque ela usa uma proteína auxiliadora que ela vai estar contra o gradiente. Pelo amor de Deus, não me erre isso na prova não. Por isso que eu faço questão de colocar esse quadro da salvação, porque o aluno às vezes escuta tanta informação e não consegue resumir, certo? Então vamos lá, mudando de pau pra cacete, presta atenção. Isso aqui é uma difusão o quê? Facilitada, certo? Proteína canal ou proteína permease, a favor do gradiente de quê? Concentração. Qual que é o exemplo clássico? Por exemplo, utilizando uma permease, transporte de glicose. É o único mecanismo de transporte de glicose? Você já sabe que não. Pelo amor de Deus, me erra isso mais não, tá? E tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada fazem parte do transporte o quê? Passivo. Aí você fala, pois é. Achei curioso que tu nunca me falou sobre o transporte de água. O transporte de água, ele se dá por meio de quê? De proteínas canais específicas, que eu chamo de quê? De aquaporina. É todo lugar que tem essa aquaporina doidado? Não, né, gente? É quando eu preciso de quê? É quando eu preciso de uma grande quantidade entre nas células, certo? Por exemplo, lá nos túbulos renais. Então eu preciso de quê? De muitas aquaporinas, porque tem o quê? Tem um grande trânsito de quê? De água. Então, se tem um grande trânsito de água, se eu preciso desse grande volume de água, eu posso ter uma coisa custosa, uma coisa demorada? Não, tem que ser uma coisa o quê? Uma coisa otimizada, certo? Várias técnicas, né, gente? Então vamos lá. Por fim, nós temos o quê? O transporte ativo. O transporte ativo, você sabe que ele é primário ou secundário, mas nosso foco da nossa aula foi o quê? O transporte ativo primário, tá? E você sabe que ele também precisa de quê? De uma proteína auxiliadora, só que ela recebe o nome de quê? De bomba. O fato é o seguinte, que tanto a permease utilizada na difusão facilitada, quanto a permease utilizada no transporte ativo, gente, as duas possuem sítios. Só que não confunda, na difusão facilitada é a favor do gradiente. Já no transporte ativo é contra o gradiente. Então quer dizer que o transporte ativo é porque utiliza o ATP? E esses aqui que são transportes passivos, eu utilizo energia? Utiliza, meu bem. Você utiliza o quê? Energia do movimento. Fala pra mim qual que é. Energia cinética, tá bom? Então, gente, essa daqui é uma visão panorâmica para que você possa entender os principais tipos de transportes através da membrana plasmática. Um grande abraço do Kekel.